Muito bem, estamos voltando aqui com mais um Falando de Tudo, aqui no link Hourview. E aí, oi! Tudo bem? Aí, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tranquilamente. Ah, nosso amigo Wellington, bem-vindo à nossa live, Wellington. Seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui conosco. Ainda está, além disso, além do Rafa, tá aí que também está a Elizabeth Souza. Bem-vinda, Elizabeth. Muito legal. E aí, Lincoln, tá frio aí? Não, é um pouco ali fora. Aqui dentro de casa tá tranquilo, mas ali fora eu vim da rua tem, sei lá, umas 2 horas atrás, estava frio. Aqui perto estava frio. Você mora em Jacarepaguá, não é isso? É, aqui perto do Projac, aqui na altura É aí. da Boas Novas, da TV Boas Novas. Ah, Vargem Pequena aí, né? É um pouco Curicica, Vargem Pequena, por aí. isso, fronteira de Curicica com Vargem Pequena, exatamente. É, conheço bem o Tem, lugar. tem algumas montanhas, né? Um pedacinho da Pedra Branca, maciço da Pedra Branca. Então É. aqui sempre tem uma tendência de ser um pouquinho frio. Eu gosto dessa temperatura, é legal. É, bastante frio. Aqui também está bastante frio hoje. E é bom que com esse friozinho assim dá vontade de ficar na cama um pouco mais tarde, né? É. E à noite, rapaz, chegou gente famosa aí. A Renata, que está sempre me acompanhando, o Maurício Soares, diretor da... É. Galera feríssima aí. Um abraço para vocês, Renata. Abraço, Maurício. Vai entrar muita gente. A gente vai ter que ir dando boa noite para tanta gente. Sejam É. todos muito bem-vindos, né? Deixa eu te perguntar um negócio. Essa semana vai ser bacana. Mas essa semana você fez a minha semana melhor. É? Porque você entrevistou um camarada que eu adoro, que é o Álvaro Tito. Ah, sexta-feira. Acompanhei na sua live. Sexta-feira. Fizemos uma live muito legal com o Álvaro Tito, que é um ícone da nossa música, né? Claro. E é um cara, assim, que tem uma... Eu já conheço ele há algum tempo, né, Jansen? Mas a gente sempre se surpreende com... Tem a perenidade da carreira, né, claro. Mas tem um lance, assim, que ele tem, por exemplo, que eu admiro muito, que é uma perenidade de simplicidade, cara. Cara, fantástico. Eu gosto muito dele por isso, exatamente por Ele isso. tem uma simplicidade que... Às vezes as pessoas perguntam, Lincoln, você conhece fulano? Conheço. Mas você conhece bem, assim... Eu conheço de convívio, assim, de estúdio, mas às vezes eu tenho oportunidade de estar em algum evento e tenho oportunidade de lidar com a pessoa. Uhum. E esse lidar com a pessoa, pelo fato de eu ter estudado um pouco de psicologia e ser pastor, me dá uma sensibilidade de perceber algumas atitudes. Então, tem coisas que eu não falo por uma questão ética. Prefiro nem comentar. Nem a Mas necessidade. quando eu reparo algumas, eu faço questão de citar porque tem alguma percepção minha comparado a outros, entendeu? Então eu posso dizer o seguinte, ele é um cara que eu conheço ele há alguns anos, mas a carreira dele eu conheço há muitos anos, só que eu não era próximo. Conhecia as canções e ouvia falar dele. Depois eu passei a conhecê-lo, tem 10, 15 anos. Mas sempre uma característica desse período, simplicidade, cara. É um cara que uma simplicidade belíssima, belíssima. Gosto muito deles. Na minha rádio, que eu falei a você hoje à tarde, sobre a Rádio Link, eu colocava o Link Retrô, que era um quadro que tinha ao longo do programa, ao longo do dia. Volta e meia, entre outras músicas, vinha o Link Retrô. O Link Retrô trazia sempre músicas do passado. Sim. E o Álvaro Tito visitava ali o Link Retrô fácil, né? Umas 4, 5 canções dele passavam ali na Rádio Link com muita facilidade, porque eram canções que marcaram muito, né? O Álvaro Tito foi um cara marcante nessa carreira de música e ele é um gospel. cara... Na época que ainda não se chamava música gospel. Não tinha nem esse nome. E ele é um cara que tem uma voz, assim, também privilegiadíssima, né? Fantástico. Para essa galera que gosta de, por exemplo, falar sobre a terminologia gospel, né? Ele é um dos poucos que poderia falar que faz música gospel, né? Porque o gospel na América do Norte,
ele é fruto de uma originária musicalidade dos negros americanos. Aham. Do Negro Espírito. Negro Espírito, exatamente, que são oriundos da Tá vendo? escravatura. Titi não é tão boba assim música, não. Não é tão bobo, exatamente. Mas você acha que eu tô aqui por quê? Eu sei que você Então, os Negro Spirituals é uma musicalidade que vem dos escravos, e os escravos que tinham uma percepção de conversão ao cristianismo, né, do protestantismo, muito forte da igreja negra, a musicalidade. Então tem esses melismas, né? Tem essas pegadas de improvisações, black music, em que o Álvaro Tito no Brasil tem muito essa característica. Ele é muito rico, ele é muito Tem bastante. E essa influência do Negro Espírito na música americana é tão forte, né, na música gospel, que muitos ícones da música americana popular saíram de dentro das igrejas, né? Existe ícones principais aí, a própria Whitney Houston, o Elvis Presley cantou em igreja quando jovenzinho, né? Então tem muita gente com história ligada, Lionel Rich e vários outros, Diana Ross, Steve Wonder. Tem muita gente boa, tem muita gente boa. Essa música sempre fez muita influência, sempre causou muita influência na música popular americana. Agora eu queria te falar de algumas outras coisas que aconteceram na semana, que já não são tão boas quanto a entrevista do Álvaro Tito. Uma delas é essa perseguição ao currículo perdido do Decotelli. Cara, assim, a gente comentou antes, você me mandou, né? Eu estava olhando. Essa talvez tenha sido a mais importante no sentido de me destacar a atenção, assim, o Jansen. Tamanha é a perseguição sobre essa questão, como a gente falou semana passada, da vaga do Ministério da Educação. Eu vou repetir. Primeiro que o Ministério da Educação nunca foi tão importante. Assim, eu não estou dizendo que ele não seja importante, entendam bem. Nunca foi lhe dada a importância que devida. Exatamente. Na atual conjuntura do que nós estamos vivendo, de uma superpolarização, ficou essa supervalorização da questão da troca de ministro e do Ministério da Cultura. E agora, tem um fator importante, Jansi, que eu acho que vale o nosso comentário, é que eu vou te confessar, na quinta-feira, quando ele foi anunciado, eu te confesso que quando eu olhei a fisionomia dele, eu já o conhecia. Mas eu não sabia de onde. E aí agora, depois, no final de semana, pesquisando, né, com algumas notícias, fui vasculhar alguma coisa e percebi por que eu conhecia. Ele é pai de missionárias. Eu já ouvi falar dessas missionárias. Entendeu? Missionárias, inclusive, na África. Ele é membro da Primeira Igreja Batista do Rio. E a minha família é fundadora da Primeira Igreja Batista do Rio. Então, de alguma forma, a imagem dele como executivo importante, agora quando ele está naquele fundo, mas eu digo de ser uma pessoa relevante para os batistas, eu já, de alguma forma, já conhecia a fisionomia dele. Entendi. Então, esse é um dado importante que aumenta a perseguição. Porque vem a notícia do Fachin, semana passada, em relação àquela questão da liderança evangélica, em relação a voto, né? Aquele posicionamento dele. E eu acho que, aliado a essa questão do Fachin, vem esse fator que agrega a perseguição, que aumenta a perseguição sobre o Decotelli, que é essa questão dele ser evangélico. Entendeu? Agora, quanto ao fato, eu acho um absurdo um garotão ir para a televisão, na Globo News, e falar assim, eu descobri que a dissertação de mestrado dele tem recorte daqui, dali, daquilo outro. Cara, quem tem que avaliar isso é quem aprovou ele. É a banca, né? É a banca, é uma bobagem. É a banca, não é ele. E o fato de você usar comentários de outros... Inclusive, quando ele faz isso, ele está desmerecendo a própria banca, né? Porque se alguém tinha que perceber isso, é a banca, não é ele. Ele não tem culpa de ser aprovado. Porque as notícias, como a gente sempre comenta, elas estão mudando a essência da notícia, que ele passa a ser vilão, quando na verdade quem é vilão é a banca. Agora, eu,
que já fiz pós-graduação, que já fiz monografia, você já deve ter passado por isso, volta e meia a gente menciona argumentos e parágrafos e descrições de outros autores. O pecado não é nem esse, e eles nem destacam isso. O pecado é quando você não dá crédito. Não é você mencionar a fonte da onde você pesquisa e do teu desenvolvimento de argumento. O pecado é não mencionar a fonte. E só uma única reportagem que eu vi que falava que ele não mencionava as fontes, mas as outras questionavam o próprio mestrado, né? Pois é, mas agora deixa eu te falar uma coisa, deixa eu botar uma pimenta nessa história nossa, nessa conversa, talvez a gente crie o primeiro intervero nosso aqui. Mas eu queria que você pensasse comigo o seguinte, é claro que é demasiadamente desnecessário e fora de momento, né, completamente inusitada essa perseguição para saber se a ponto o pingo está no i da tese do camarada botou lá e tal. Enfim. Só que me parece o seguinte, estamos dando, né, quando eu digo estamos dando, vou até melhorar, estamos vendo o governo dando munição aos seus adversários, com coisas simples, bobas, que poderiam ser evitadas. Porque não existe nenhuma prerrogativa, ou melhor, não existe nenhum pressuposto, premissa determinada que ministro para essa ou aquela vaga tenha tais e tais cursos. Perfeito. Né? Nós tivemos aí um presidente da República que não tinha nem completado o segundo grau. Ele não tem nem ensino médio. Né? Então não existe nenhuma obrigatoriedade com isso. Não. Bolsonaro, inclusive, disse que colocaria nas funções pessoas tecnicamente preparadas para isto. Uhum. Ok. Mas se ele tivesse pensado um camarada que tivesse apenas o mestrado ou apenas o curso superior ou o curso que tivesse e pusesse ali e nada se tivesse dito, haveriam reclamações, haveriam críticas, que sempre haverão críticas, sempre existirão, mas seriam críticas a respeito do nome, o que quisesse, né? Sim. A partir do momento que dizem que o camarada é isso ou aquilo, e por mais que seja uma mesura, uma coisa pequena, alguma coisa que um fiasco, um pelo em ovo que estão tentando achar, mas tem, abre espaço desnecessário para complicações. E aí, nesse momento, o que acontece? Se equivale muito a outros governos do passado, em que a mentira rodava e circulava e tentava se barganhar daqui e dali para ajustar. Entende o que eu quero dizer? Um enfraquecimento desnecessário. Eu entendo, Jansen, mas assim, eu acho que essa medida... Eu estou me referindo nem tanto por avaliar favoravelmente o governo, mas avaliar favoravelmente é um status de tranquilidade que o país precisa entrar. Eu acho assim, até o Hélio está falando assim, baixou a guarda para paulada. Verdade. Só que eu acho o seguinte, volta e meia, o governo, ele é acusado dele não, vamos dizer assim, dele não cumprir alguns pressupostos de que o governo precisa agradar alguns setores. Então, eu acho que na medida que ele entra numa de agradar, ele acaba se estrepando. Entendeu? Sim, porque é o papel errado. Mas ao mesmo tempo, ele é cobrado nesse sentido. Então, eu sinto que às vezes, por exemplo, se chega um cara no ministério sem um doutorado, eles falam assim, como é que o cara bota alguém no ministério que não tem um doutorado ou um mestrado? Aí se você bota, aí o nego fala, pô, mas esse doutorado não é válido. Eu acho assim, se você botar vermelho, o nego fala que é verde. Se você mas acontece que quando eu faço alguma coisa que alguém vai criticar, mas o que eu fiz está consistente, está coerente e não tem do que ser atacado, senão por ser o que é, sem problema algum. Quando eu for ser atacado pelo que eu sou, e ainda assim eu acrescento a isso o fato de ser atacado pelo que eu não sou, ou pelo que eu não disse, ou pelo que não é verdade, pior. Porque aí antes eu era só um incompetente levado alçado à posição de ministro. Agora eu sou um incompetente mentiroso.
Entende o que eu quero dizer? Tô entendendo, tô É um entendendo. desgaste desnecessário. Eu acho Agora, eu e eu acho. estou falando como quem quer ver o país entrar, colocar o trem no trilho e andar naturalmente sem dor de cabeça. Porque se a gente já, se sem dar motivos, a dor de cabeça já existe, É. não bastasse a pandemia, nós temos Mas, essa mas, polarização toda, mas, imagina dando mas munição, né? o que eu quero te dizer é o seguinte: chega uma hora que, independente do que você faça, o que você fizer tem um contraponto nesse sentido por uma questão de uma oposição sistemática, entendeu? Não, eu entendo. Não tem Uma dúvida que eu oposição. entendo. Agora, veja bem, eu acredito que, assim, essa questão acadêmica, ela está tão sendo colocada em xeque que, se o cara foi aprovado de maneira incorreta, coloca em xeque a banca e o sistema, não o cara. Mas o governo não tem nem quem argumente isso. Esse, para mim, que é um grande problema. Isso é uma grande fragilidade, mas esse governo tem uma fragilidade De grande comunicação. Por quê? de Porque uma se alguém vai pra falar, fraquíssima comunicação. olha, se vocês estão questionando o sistema que o cara é aprovado, esse é justamente o problema que a gente está querendo mudar. Então o problema não é quem ocupou a vaga, mas o sistema pelo qual foi construído, do qual nós estamos querendo modificar. Entendeu? Porque realmente o sistema acadêmico, o Jansen, eu que fiz 3 pós-graduações e fiz pelo menos uma graduação e mais meia de uma outra, que uma outra eu não terminei, que eu fiz 3 anos de engenharia, eu posso dizer a você uma frase clara, do tipo assim, a maioria das coisas que eu exerci da graduação e das pós que eu fiz, elas são fruto do meu envolvimento empírico e não do meu envolvimento acadêmico. Entendeu? Então, eu sei que isso é uma grande polêmica, eu sei que pessoas podem me criticar sobre isso, só que eu estou falando isso de uma forma muito prática, de uma forma muito pragmática. Então, só quem estudou entende o que eu estou falando, sabe? O sistema acadêmico no Brasil, ele me desculpe, assim, uma porcaria, sabe? E em se tratando de instrumentos governamentais, do tipo ensino público, ele é de péssima qualidade. E não sou eu que estou avaliando. As ferramentas de avaliação, elas já condizem com isso. Porque, além de eu ter estudado um pouco, eu também trabalhei como educador e num trilho que pegava o sistema educacional público. E ele é muito ruim, muito ruim. Os jovens, as pessoas se formam e elas estão totalmente despreparadas. Totalmente despreparadas. Eu não digo só no conhecimento de interpretar um texto, conforme a gente já falou, mas eu digo assim, despreparadas para a vida corporativa, despreparadas para a vida profissional. E em se tratando do despreparadas para a vida pessoal também. Para a vida pessoal e para a vida profissional. Não sabem as coisas mais básicas acerca de o envolvimento inicial dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, dentro de uma organização. Nunca aprenderam nada sobre, absolutamente nada. E outra coisa, ainda tem a questão de, no mundo moderno, numa dinâmica de internet da qual estamos vivendo, menos ainda. Menos ainda. Até porque hoje em dia se imagina o seguinte, como o Google dá a informação de tudo que você procura, você não precisa mais guardar na cabeça. Exato. Você vai lá e procura. Só que eles estão esquecendo o seguinte, se eu não tenho na cabeça a informação mínima que me impulsiona, que gera um insight, que me faz buscar no Google, eu não vou atrás de informação alguma. Não, claro. Então é diferente conhecimento apreendido de informação à disposição. Sim. Eu posso ter um mundo de informação à disposição que o Google me dá. Banco bacana, perfeito, isso é maravilhoso. Mas o meu conhecimento mínimo, inicial, precisa ter na minha cabeça. Sim. Mas, por para exemplo, que eu tenha um insight sobre aquilo em determinada situação. Dentro dessa linha do que você fala. Por exemplo, eu estudei... Então tem que ter conhecimento geral mínimo. Por exemplo, eu estudei em filosofia metodologia científica.
que é o estudo de você se desenvolver na capacidade de pegar informação. Chama-se metodologia científica. Sim, sim, exatamente isso. Esse desenvolvimento da metodologia científica não está mais atuante nas universidades. Então, agregando no que você está falando, a capacidade de desenvolver nas pessoas a habilidade de obter informação não é desenvolvida. Então, a pessoa não sabe nem como procurar. Ela não consegue desenvolver a capacidade de procurar, de saber procurar. Porque todas as ferramentas que a gente tem hoje, você precisa minimamente saber procurar. Porque tem que saber especular a informação. Exatamente. Um dos problemas da informação hoje é que você tem acesso a tudo, mas os caminhos não são fáceis. Do tipo, você vai para dentro do YouTube e você se perde num milhão de informação que é amenidades. Então lá realmente tem tudo. Lá tem, sei lá, você aprende a cozinhar, igual eu estava falando outro dia. Além do que você acaba se distraindo com outras informações, como você está colocando. Agora, o Wellington está chamando a atenção aqui para uma coisa muito interessante, que não dá para ter esse tipo de falha no processo de definição de pessoas que vão ocupar determinadas vagas. Tem que ter um filtro antes. Então verifica, vê direitinho quem é que está, quem é que não está. O cara... Ô, Jansen, pensa bem, Jansen. Alguém, como um rapaz, se deu o trabalho de pegar toda... Está ameaçado dele não assumir, sabe disso, né? Se for constatado que a de Alemanha realmente não valeu, ele não é doutor na Alemanha, ele não vai entrar. Que aí é complicado demais. A da Argentina de Rosário, o cara também falou que ele não completou. Mas ele podia ter posto, né? Sem apresentação de tese, sem problema algum. Agora, sobre a Alemanha, constou primeiro que são 3 anos de estudo, agora já são 3 meses. Eles mesmos alteraram já. Então, quer dizer, essas coisas vão gerando um desgaste desnecessário. Se tivesse pego o Zé das Couves, que fez pedagogia na FAPOM dessa qualquer da vida, tivesse colocado lá com o abraço, vai tomar pancada de tudo que é canto, mas o cara tá formado, tá lá com o diplominha da FAPOM e tem notório saber pedagógico. Pronto, acabou o assunto, vai tocar o barco. Né? Vai bater quem quiser, acabou o assunto. Não tem que ficar discutindo. Né? Então falta, como o Edson acabou de botar aí, falta assessoria, falta muito assessoria. Quem esteja fazendo esse trabalho de depuração daquilo que vai sair, do que não vai sair, saber o que vai falar, depois que falar não tem como voltar atrás, né? Você percebeu que nas últimas semanas que Bolsonaro está um pouquinho calado, já diminuiu o tamanho de problema? Tá mais calado, Ele não dá argumento, né? Porque o presidente da República não precisa ser o antigo deputado federal. Não. Esse eu acho que é um dos maiores problemas. Nem o candidato. Não pode. Então, como presidente, o nego vai lá, vai gritar, ele vai passar, o nego vai jogar pedra, ele vai andar, e vai embora, não vai ter jeito. Porque se antes você era pedra como deputado, você agora é vidraça como presidente. Então você tem que saber que você não vai poder ficar olhando para toda pedra que vem, porque elas vão chegar. Sim. E se você tentar rebater todas elas, você vai passar o tempo todo rebatendo e não vai trabalhar. É verdade. Então, é preciso entender que o momento é outro, que o cargo é outro, a posição dele é outra, ele precisa assumir efetivamente que ele é o presidente da República e vai tocar o barco dele. Vai cometer falhas que todos os outros cometeram. Né? Ele ainda vai cometer outras, e o próximo depois dele vai cometer também. Mas precisa ter uma posição. Qual é a agenda? Né? Tem que escolher uma agenda. Qual é a agenda que eu vou escolher? Bom, eu vou escolher a agenda eu acho ali que nessa escolha, como eu estava explicando no início, houve uma tendência assim, de preencher o cargo com alguém do tipo assim, vou mandar um cala-boca para os críticos, vou mandar um cara que é doutorado, vou mandar um cara que é mestrado. Eu acho que é aí que está o problema. Só que ninguém conferiu, né, cara? Pois é, mas eu acho que ninguém conferiu. Não deveria nem ir nessa resposta. Chega o Lincoln lá dizendo que tem 4 doutorados, 50 pós-doutorados, 300 mestres doutores da Universidade da Intergaláctica. E o cara assume, não pode, né? Isso é o mínimo que existe numa função. Se chegar lá o Lincoln dizer que tem só pedagogia, tudo bem, não tem problema nenhum. É isso que eu fico para morrer, né? Da esteira
para ninguém andar sem necessidade alguma, Mas eu desnecessário. não estou querendo defender, não. Eu acho que há o erro, e principalmente o erro que eu falei da comunicação. Mas eu acho que também mais uma vez, assim, muda a fonte do erro, sabe? Se tem alguém errado, é o próprio Ducatelli lá, que deveria ir na boa. Não tem dúvida, não tem dúvida. Ele quis ser mais do que é. Ele cometeu um erro grave, não tem dúvida. Mas quem filtra, quem está recebendo, Porque quem está. existe uma coisa no mercado também que eu conheço, que é o seguinte: ninguém confere essas coisas. Que é outra bobagem, né? Porque é outra bobagem. Precisa conferir. Se o cara se arvora a isso, se ele chegar direitinho, quietinho, sim, não tem problema, ninguém vai. Mas o cara vai sair bravatando. Bravatando, Tem que vai querer. Né? Tem que segurar a bravata, tem que saber a bravata que vai tocar, né? É verdade na bravata. Pois é. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na esteira das perseguições bolsonarísticas, o Flávio Bolsonaro teve o foro do processo dele tratado como privilegiado, né? E o pessoal do Ministério Público Federal e do STF está reclamando, porque isso vai de encontro à própria decisão anterior do STF de que não teria foro privilegiado. Essa decisão foi de 2018, se eu não me engano. E agora não se voltou atrás, mas o Tribunal de Justiça do Rio foi contrário à determinação do STF. Isso não é mais uma munição desnecessária dada ao inimigo? Agora, assim, eu não sou um especialista no judiciário, mas você percebe que o judiciário, desses órgãos superiores, grandes, eles têm respaldo para ir para um lado ou para o outro. É diferente, por exemplo, prudência que você acompanha em esferas menores, que o cara, você vai conversar com um advogado, aí você vê um juiz de instância, aí você vê uma situação e você fala, pô, isso assim, assim. Ele falou, Lincoln, isso tem uma jurisprudência. Se tem uma jurisprudência, vai seguir essa linha aqui. Beleza. Mas nessas esferas mais altas, Jansen, é uma disputa de interesses, eu não sei nem me posicionar, porque eu vejo, às vezes, o Gilmar fala uma coisa, aí o Fux fala outra. Aí, tipo assim, então é outro aspecto que... Como é que você vai entender uma tendência do que o judiciário faz, se eles podem ir para um lado ou para o outro e eles têm argumento para defender o negócio? Então, eu acho difícil. Eu acho que, no fundo, é uma guerra. Rola uma guerra ali, entendeu? E é uma guerra de cachorro grande. Eu não sei botar uma foice ali naquela guerra. Não sei. Sabe o que está lembrando? Quando a gente era criança, você lembra que quando começavam dois amiguinhos nossos da infância, começavam a discutir, a gente riscava assim o chão e dizia quem pisar primeiro xingou a mãe do outro. Isso. Uhum. Mais ou menos o que está acontecendo. É nesse nível. É nesse nível. Eu não sei, sinceramente, porque eu sei que tem interesse e estamos tendo uma grande polarização. Agora, não sei. Mudando um pouco de assunto, passando para outro, que também é preocupante e ainda que está aumentando nessa semana, os casos de morte por coronavírus, está aqui na matéria que a gente buscou. Eu não sei se você chegou a ver, que eu te mandei um gráfico que o número médio está caindo. Está caindo. A média móvel está caindo. Sim. Isso demonstra que no todo do país nós estamos tendo alguma queda ainda muito alto, mas já demonstrando uma certa tendência de redução. Mas quando eu vejo o que acontece na ponta, que é da maneira com que a pessoa sai para a rua, me parece que essa curva vai ser muito pouco favorável a gente e logo ela vai subir de novo. Porque para o brasileiro, dizer que está flexibilizando o isolamento está querendo dizer para eles, na cabeça deles, já acabou o Covid. O coronavírus sumiu. Sim. Agora sim, Jean. A gente não precisaria entrar numa campanha mais organizada nisso, dizer assim, tudo bem, vem todo mundo para a rua, vamos trabalhar. Mas olha, vamos tomar cuidado aqui, tomar cuidado ali e tal. Eu creio que, como a gente comentou na semana passada, que a flexibilização ela deveria ser mais organizada. Eu acho que ela deveria ser mais escalonada. Eu acho que ela deveria ser vista em camadas.
Só que nós não somos... Localizada, porque nós somos vários Brasis, né? Para ser localizada, ela precisa de um volume maior de testes para você identificar quais regiões efetivamente os testes identificam como mais afetadas. E a gente Exatamente isso. Nós não estamos testando. Acho que a maior falha nossa é essa. Os testes rápidos, hoje eu vi que existe uma especulação científica, porque tudo é especulação, né? Existe uma especulação científica que os testes rápidos, um terço deles é questionável. Então, cada 10 que dizem que está negativo, 3 podem estar positivos. De cada 9 testados que dizem que está negativo, existe a possibilidade de estar positivo e foi enganado pelo teste. Então, então o que eu quero dizer? Olhar por esse lado, Jansen, é o mais difícil. É o mais difícil. Eu concordo no sentido, a flexibilização deveria ser mais organizada e, de alguma forma, de melhor maneira efetivada. Ponto. Os instrumentos para isso, eu não sei se nós temos, como Brasil, como sociedade, como estrutura de saúde, eu não sei se nós temos. Esse é um olhar. Agora, um outro olhar. Quando você olha para o vírus, Jansen, é muito complexo, cara. Eu continuo vendo notícias que cada um dá um tiro para um lado. Impressionante. Continua sendo. Continua, por exemplo, a questão da medicação, continua uma polêmica. Eu recebi essa semana uma profilaxia, como é que chama? Profilaxia. Profilaxia de uma organização de médicos atestando que tem um medicamento que os que estão no front estão tomando. Só que eles não falam para a população tomar. Aí agora tem 30 milhões de vacinas sendo preparadas para serem fabricadas pela Fundação Oswaldo Cruz, do qual eles não têm certeza se poderão ser aplicadas. Então, continuam as dúvidas a respeito da maneira que se comporta o vírus. Dentro desse comportamento, Jansen, eu tenho algumas impressões particulares de uma vida prática minha do que eu tenho feito. Hoje, uma terceira pessoa esteve perto de mim, muito perto, e teve coronavírus. E eu não tive. Ou se eu tive, foi assintomático. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é provável, Jansen, que uma grande parcela da população já passou pelo vírus. É provável. O problema é que a gente não tem como comprovar isso. Entendeu? Não tem teste. Não tem. Não tem teste para isso. E outra coisa, as maneiras pelas quais eles chamam de protocolos, quando você mergulha nesse tal protocolo, você vê que eles são muito pequenos dentro das possibilidades de contágio. Então, por exemplo, outro dia eu estava vendo um assunto, não sei o que, do mercado, bababá. Alguém já parou para pensar sobre o dinheiro do mercado? Alguém passa álcool gel em todo o dinheiro? Tu tá entendendo? Aí eu vi ontem os caras passando álcool gel na bola de futebol. Ah, porque tem que fazer isso, passa gel... No... Pô, mas os caras fazem o gol e se cumprimentam, os caras treinaram junto. Quer dizer, sabe, muita especulação, entendeu? E a verdade é que está distante daquilo que verdadeiramente está acontecendo, entendeu? Então, na minha opinião particular, eu acho, né, tenho a impressão de que muita gente já passou pelo vírus. E aí, a nossa maneira de enfrentar isso é uma maneira muito natural que alguns médicos infectologistas tinham falado, do tipo assim, a maioria da população tem que passar pelo vírus para que haja uma estabilidade e uma diminuição. Imunidade e tal. Eu acho, inclusive, que vai diminuir. Essa semana eu ouvi eu não lembrei o nome, esqueci de anotar, eu ouvi um infectologista dizendo que ele acredita também que a maioria da população já passou pelo vírus e já está havendo uma imunidade de rebanho, que eles chamam. Exatamente. E começa a haver barreira, porque o vírus chega em alguém que já passou e ele não avança. O próprio anticorpo, em boa parte da população, já serve como barreira, já serve como cerceamento, entendeu? Do próprio vírus. E assim, acredito também que o que deveria ser, vamos dizer, incentivado, muitas vezes não é
e corre na informação paralela, do tipo, implementar essa coisa da imunidade alta, implementar na saúde pública iniciativas de atividade física, que isso deixa o corpo com uma imunidade boa, entendeu? Exercícios respiratórios. Exercícios respiratórios. Então, essas coisas que deveriam ser pegas com mais sistema. E que não só em tempos de pandemia, né? Isso deveria ser uma política de saúde pública permanente, né? Aumentando a profilaxia nossa para outras doenças quaisquer. E quanto aos números, eu vou te falar uma impressão minha também de umas contas que eu estava fazendo. A imprensa agora, ela não usa nem mais os dados do Ministério da Saúde. Não sei se você... É o que é uma arrogância fora do comum, né? Um consórcio de... Consórcio da imprensa. Como se eles fossem os detentores da informação. Os detentores da verdade, os paladinos da verdade. Exatamente. Os guardiães... Arrogância fora do comum. Fora do comum. Os guardiães da verdade. Eu falava na minha live anterior do prazer de fazer essa live contigo aqui, do prazer de fazer um conteúdo com transparência e verdade, que por mais que tenha alguma deficiência no volume, no nível de informação que a gente possa dar, a gente coloca transparência e verdade. Então, coisa que eu não vejo nessa arrogância deles. Eu falo assim, eu acho, você percebe? Eu creio, a minha percepção... Eu tenho a sensação... eu tenho essa impressão. Eles não. O consórcio da imprensa, quer dizer, aí bota aquilo como lei. Nós que nos reunimos e nós somos melhores do que o Ministério da Saúde e sabemos a verdade. Do tempo até que meu pai falava comigo, rapaz, isso é assim, assim. Por que, pai? Pô, você não viu no jornal? Quer dizer, pro tempo do meu pai, viu no jornal... verdade absoluta. Absoluta. Pô, você não viu o que deu no jornal? Quer dizer, hoje isso para mim, sinceramente, porque... consórcio da imprensa, falar sobre os dados da saúde, como muita arrogância. É de uma arrogância absurda. Aí, desses dados, Jansen, dentro desses dados, chegamos a 50 e poucos mil de mortes. Mas os números Mas deixa eu te dizer uma coisa, os números do Ministério da Saúde não são muito diferentes. Não. A maneira diferente está na maneira com que se olha. Eu mandei para você dois parâmetros diferentes. Mas o número do Ministério da Saúde é o mesmo, só que eles estão, o Ministério da Saúde, demonstrando a curva, a média móvel, que está com tendência a cair. E os números desse consórcio arrogante continuam mostrando o número acumulado. Claro que o número acumulado sempre crescerá, o número acumulado jamais cairá. Jamais cairá, porque está somando. Ele não tem como, ele vai somando, não vai cair nunca. Agora, Jansen, assim, sinceramente, por exemplo, você pega... Olha, a Sandra está dizendo uma coisa interessante. A imprensa nunca esteve tão sensacionalista como agora. Hoje perdeu a credibilidade, que é uma pena. E é verdade. Um grande amigo meu, Jonatas Amaral, grande músico, um cara muito inteligente, feríssima também. Um beijo também para a Mônica, que está assistindo com a gente, a Mônica Monteiro. A Marisa também fala. De São Paulo. É isso mesmo, ditadores de informação. Mas segue, desculpa te interromper. Não, ok. Quanto aos dados, assim... Eu tenho um olhar do seguinte, uma conta básica. Você tem 56 mil de mortes, né? Porque de casos, não dá nem mais para olhar isso. Porque se não testa numa escala gigante, num país do tamanho do nosso, de 250 milhões de habitantes, se você não testa grandiosamente, o número de infectados está comprometido. Então, o número que tem que ser visto é o número de mortes, infelizmente. Tem que olhar o número de mortes. O número de mortes, Jansen, comparado à nossa população, tem que somar a população da Europa inteira para dar o volume que está dando aqui. E outra coisa, se você pegar o número de mortes e tirar pelo número de mortes que o Brasil tem antes de pandemia, normalmente, e você tirar, você dá um número desse tamanho, Jansen. E se você fizer a proporção pelo volume de habitantes, dá um negócio que dá vergonha a gente ter feito isolamento. Dá vergonha. Não, na verdade, eu disse isso a você umas 2 lives atrás, de que a sensação que eu tenho é exatamente essa. Nós fizemos isolamento desnecessário, muito antes do que era preciso. E agora que nós deveríamos estar
dentro ainda do finalzinho do isolamento, nós já estamos liberando. Exato. Acho que houve um descompasso por conta de falta de números. Você falou que a gente foi para o isolamento desorganizadamente e foi para a abertura desorganizadamente. Nas duas coisas. E continuamos sem testagem, que é pior de tudo, né? Eu concordo. O que é pior de tudo. Acho que faltou coordenação nacional. Acho que tem um certo exagero. Não tem a menor dúvida, Agora, na esteira desse problema, da volta das atividades comuns, nós estamos encarando aí um país que hoje saiu um dado com menos 1.400.000 postos de trabalho. Eu imagino. Ou seja, dos 13 milhões de desempregados que nós tínhamos antes, acrescem-se 1.400.000, fora que nessa conta dos 13 milhões não entravam os que já haviam desistido de arrumar emprego e nem os que estão em economia informal. Portanto, nós estamos falando aí de aproximadamente 22 milhões de desempregados, ou pelo menos 22 milhões de pessoas que não têm renda, porque os informais também estão parados. Sim. Então, o que está me preocupando nisso? Nós vamos voltar ao normal. A volta do normal vai suspender a ajuda emergencial do governo e nós vamos ter uma queda absurda de poder aquisitivo, até mesmo para fomentar o reaquecimento daquela economia formal que vai tentar voltar a funcionar. Ou seja, se o governo não tiver cabeça para fazer esse mix, você que trabalha com música, edição, produção musical, sabe o que eu estou falando. Sim. Se não fizer essa mixagem da pandemia, auxílio emergencial e recuperação da economia, nós vamos cair num buraco de recessão difícil de levantar. Eu tenho uma intervenção a fazer, que é o seguinte. Você colocou a questão da ajuda emergencial. Que não está chegando. Não está chegando, tá? Não está chegando. Já foram prometidos 3 meses, já foi dado só 2, não vai ter o terceiro, por enquanto ainda não saiu. Falou-se de mais 3. Não, a terceira não. Falou-se de mais 3, mas ainda não saiu. A terceira já tem agenda. Tem agenda, mas ainda nada. Ok, mas e está num espaço maior do que de um mês. Está num espaço maior do que um mês. Mas ela tem agenda. Não, tudo bem. Vamos esperar. Agora, beleza. Ela é um fator importante que está acontecendo. Ok? Agora eu vou te falar de um fator mais importante que não está acontecendo. Que é o seguinte. O dinheiro que era para as pequenas e médias empresas... Também não saiu. E elas geram 80% da economia do Brasil, não são as grandes. Porque as grandes têm acesso aos financiamentos. As grandes têm acesso ao BNDES. As grandes têm acesso aos bancos estatais. As grandes têm acesso aos créditos no exterior, porque elas são multinacionais. As grandes têm acesso aos bancos privados, mas as pequenas e médias não têm acesso. Essa grana não chegou. Não chegou. Então, infelizmente, a direção econômica do Brasil, na pessoa do ministro Guedes, ela tem um olhar que o dinheiro tem que chegar via banco. Banco não olha para empresário. Quer dinheiro. Banco não olha para empresário. Não olha para social. Não olha para o social. Banco olha para ele mesmo. Banco olha para dinheiro. Quem olha para a empresa deveria ser o governo. Então, a partir do momento, Jansen, que o governo ele consegue uma linha de crédito direto com a pessoa física, ele deveria ter se envolvido com uma linha direta com a pessoa jurídica. E não interveniência de banco. Não, de jeito nenhum. Porque banco, ele só olha para o dinheiro. Ele não olha para a empresa. Então, infelizmente, Jansen, por mais que ele aqueça na ponta, na pessoa física, se não aquecer na pessoa jurídica que gera emprego e que gera renda e que gera receita e fomenta a economia, infelizmente, essa roda, essa engrenagem vai quebrar. E essa é a minha preocupação. Por quê? Essa é a minha preocupação. Semana que passou, eu fui na empresa onde eu presto serviço, na escola, e chegamos lá num cenário muito difícil de recuperação, de entender o que está acontecendo, mas o maior problema
ele se encontra instalado, que é o seguinte: como a questão do escalonamento, da abertura das coisas não está efetivamente claro, quem pode ficar em casa ainda fica, e quem tem dúvida sobre a doença ainda fica, você abre a empresa, mas você não tem cliente na rua. Entendeu? Verdade. Então, você abre a empresa e você não tem acesso a crédito. E você está com uma pilha de dívida e você não tem receita, porque o cliente ainda não está na rua, e você não tem acesso a crédito. Então, está instaurada uma fórmula, infelizmente, de quebradeira. Infelizmente. Então, eu vi uma reportagem de tanto que criticaram o governo, de querer abrir o comércio dos bares e restaurantes do Rio de Janeiro, que 1/3 dos bares e restaurantes do Rio de Janeiro vão fechar. Então, eu vi a reportagem de 2 restaurantes tradicionais no centro da cidade, um, inclusive, que o ministro frequenta, ali na Cinelândia, um restaurante de mais de 50 anos, com móveis bonitos, históricos, ali na Cinelândia, vai fechar, porque não tem condição de abrir. Não tem acesso ao crédito. Não tem acesso. Perdemos o Angu do Gomes, por exemplo. O Angu do Gomes e mostrou o outro, que é um clássico ali da Cinelândia, que também vai fechar, infelizmente. Então, eu acho que o governo, ele deu mole, não é que deu mole, né? Eu escuto alguma... Eu acho que no frigir dos ovos, né, que tenha dado mole, sabe o que aconteceu? A crise foi subdimensionada, ela foi subestimada. Talvez. Foi subestimada. Imaginou-se que ia passar isso com... Você lembra da Marolinha, de 2008? É isso aí, é a Marolinha. Achou-se que seria um vírusinho. E nós entramos pelo cano. Eu tenho um outro olhar que, assim, a escola do Guedes, que é a escola de Chicago, alguns... O Armandão tá lembrando a gente que é o Amarelinho que vai fechar. Amarelinho? Eu acho que o Amarelinho é mais um. O que o Guedes frequenta não é o Amarelinho, não. É um lá na ponta, perto do consulado de Angola. Lá na ponta da Cinelândia, um clássico. Tem mais de 50 anos. Virando as páginas, disse assim, o Armandão. A maior quebra de livrarias jamais vista no país. O que estava ruim ficou pior. Soma-se o depósito de pessoas físicas irregulares que caíram em nome de milionários. Isso é bobeira. Angu do Gomes e tal, isso é bobeira. Isso é reportagem da Globo. Botou aqui, eu fiz a conta. Só de bobeira eu fiz a conta. 25 mil vezes 600 prata da merreca. Gente, quando você vê uma informação, você precisa aprofundar a informação. O governo depositou na conta de quase 50 milhões de pessoas. Faz a conta. 50 milhões de pessoas tem 25 mil irregulares. Faz a conta de 25 mil para 50 milhões. Dá 0 ponto. Não, lógico, isso é peanuts. 0 ponto, isso não é o problema. O problema é dinheiro não chegar em pessoa jurídica. São empresas que querem reabrir, mas não tem condição de reabrir porque a folha de pagamento está travada, não tem dinheiro para pagar os funcionários, não tem dinheiro para rodar a empresa, para sair da Não houve receita. Não tem cliente na rua. Então o cara precisa de fomento econômico. Sacou? Não adianta a pessoa ter as 600 prata porque ela só gasta no supermercado. Quem está batendo palma é supermercadista. Outra coisa que o Hélito deu a ideia excelente, se os caras querem falar de doença de Covid, sabe o que eles deveriam fazer? Pega a associação de supermercado, vê quantos funcionários de supermercado que trabalharam até hoje, quantos morreram e quantos foram para o hospital. Vê se esse levantamento tem. Porque se supermercado pode funcionar, qualquer entidade jurídica poderia funcionar. Inclusive manicure, o que fosse. Porque em supermercado tu mete a mão em fruta, pô. Tu mete a mão em fruta, mete a mão em tudo, pô. Não tem como o cara higienizar toda uma barraca de limão, pô. Tá maluco? Tá tudo higienizado. Higienizado é o caraca. Como é que o cara pega os limão e vai higienizar mais de 50 mil limão, pô? Como é que o cara vai... Pô, tá maluco, pô. Todas as bancadas vão Agora, eu, quando o limão chega em casa, eu lavo um por um. Beleza, Jansen, mas, pô, lá no mercado, o cara manipulou, tô falando dos funcionários. Claro que não, claro, tô brincando. Pô, tô falando dos funcionários, pô. Eles manipularam. Então, se fizer uma estatística dos funcionários do supermercado e falar pra mim que a maioria deles estão internados, aí tudo bem. Aí deveria fechar. Mas se desse uma estatística que a maioria deles continua trabalhando e não teve a doença, significa que a funcionalidade do supermercado poderia ter abrangência para todo o comércio, pô.
O Mas modelo adotado podia ser replicado. ninguém fala, isso ninguém fala. Agora, é um absurdo o supermercado hoje vender camisa quando a loja de roupa não pode abrir, pô. Pô, peraí, pô. É um absurdo, cara. É um absurdo. É um absurdo. O que a gente está vivendo é um absurdo. Agora, infelizmente, nessa guerra de polarização, tudo é muito difícil. Agora, É. eu só queria defender uma situação, colocar a devida carga de responsabilidade em quem tem. O Guedes é de uma formação de Chicago. E essa formação de economista é muito liberal. Uhum. Não estou nem no mérito de questionar essa liberalidade, mas a visão é muito banqueiro, sacou? E banqueiro, ele pensa só em grana. O que o governo deveria ter feito é uma intervenção maior, ou direta na pessoa jurídica, ou uma intervenção maior. Porque, Jansen, nós temos hoje 3 bancos no Brasil. 3 bancos. Porque tirando o Caixa Econômica e Banco do Brasil, você tem Santander, Itaú e Bradesco. Acabou. Então, não é difícil você ter uma auditoria, uma interveniência a bancos privados, para que todas as pessoas jurídicas estão em 3 lugares. Qual é a dificuldade disso? Todas as pessoas jurídicas estão em 3 lugares. Tem como você escoar o benefício aos empresários, não tem a menor dúvida. Pois é. Então, tinha que chegar ali. E outra coisa, aquilo que eu falei. Às vezes, esses caras de ministério, eles têm muita visão CVM, porque eu estudei na Fundação Getúlio Vargas, eu sei qual é essa visão, Jansen. Eles só olham para negócio de CVM. CVM é só Bolsa de Valores. Bolsa de Valores representa, no máximo, 20% do fomento econômico do Brasil. Os 80% são empresas que não estão na Bolsa de Valores. Acho que 20 até é muito otimista. Pequenas, microempresas e médias empresas que não estão na CVM, entendeu? Então, elas estão onde? Elas estão no banco privado. Elas estão no banco privado, devendo cheque especial, devendo crédito. Então, é só ter um olhar sobre isso, porque é isso que gira a economia do Brasil. São as pessoas jurídicas. Precisaria haver uma dotação de dinheiro para fazer a roda girar e estender a dívida para longuíssimo prazo. Com carência. Para tempo de recuperação, porque senão... Se botar ali para frente, o cara não tem para pagar. Mas os países da Europa não fizeram isso. Não vai querer comparar a nossa economia com a economia da Alemanha, por exemplo. Sim, né? sim. A Angela Merkel está sentada em 237 bilhões de euros sobrando. Precisamos de você no governo, meu amigo. Obrigado, pastora Maria. Olha, muito legal. Eu também acho, Marisa. Ter a senhora como apoiadora é uma grande bênção. Eu também acho, Marisa. Eu acho que eu tenho uma característica, que é uma visão que está faltando, assim, modéstia à parte, que é a visão de fora. Eu sinto que, às vezes, Jansen, o que acontece é o seguinte, é tanta gente dentro do redemoinho que parece que os caras não conseguem enxergar o óbvio, é impressionante. Além de uma ideologia que é muito em cima do que aprendeu na cátedra, né? Uhum. Mas tem que entender o que é isso na ponta, encostando o umbigo no balcão. Exatamente. Hoje de manhã, ou ontem, não lembro bem, estava se discutindo a questão da volta às aulas. Umas escolas vão voltar, outras não vão voltar, não sei o que. Eu falei assim, imagina a quantidade de pai e mãe que precisa deixar os filhos na escola e o comércio vai dizer, vem, e ele não vai ter como ir, porque vai deixar os filhos aonde? Vitor Abreu, agora, como é que você vai botar? Amém. Como é que você vai botar? Como é que você vai botar as salas de aula com 40, 50 crianças apinhadas, vai ter que voltar para 20, 25? Nem tem escola para isso tudo. Não, aí as outras 20 que não podem chegar pelo limite, elas ficam com quem? E os pais? Vão fazer como? Por exemplo, aqui em casa eu tenho um pequeno, né? Que é o Davizinho, vai fazer 3 anos agora. Aí minha esposa tá para voltar, ela tá home office, aí tá para voltar. Eu tenho trabalho. Se ele não voltar, como é que a gente faz? É por isso que eu falei que tem gente na rua. Porque se a medida não for ampla, você depende de alguma coisa que está intrinsecamente ligada ao que você faz, que te limita. Então, não adianta eu ter a liberdade de estar num setor que eu possa ir. Se não resolver o problema do Davizinho, eu não posso ir trabalhar. Não vai ter como jeito. Não tem. Porque a gente vive um problema grande em relação a essa questão de tomar conta das crianças. Né? Isso é um outro problema. Porque hoje as mulheres estão trabalhando cada vez mais, um percentual maior,
Porque antigamente, no tempo da minha mãe, ela ficava em casa, né? Essa coisa do lar, né? Hoje em dia, as mulheres cada vez mais cresceram no aspecto de tomarem conta do orçamento da casa. Muitas mulheres são as chefes das famílias e a mão de obra formal e informal está em boa parte na mão das mulheres. Então, se a gente não cadenciar um crescimento para tomar conta das crianças, essa geração de crianças vai ficar nas oportunidades ou importunas da vida em relação à violência, em relação ao tráfico, em relação a uma série de circunstâncias, acidentes e tudo mais. Por quê? Porque elas são desassistidas no sentido de que seja feito para que as mulheres possam trabalhar. Isso é um outro problema que a gente tem. Ou seja, vamos ter que repensar o país para essa pandemia. Após essa pandemia. Olha aí, tem 1 minuto para acabar e nós temos 1 minuto então para encerrar e colocar nossas considerações finais e nosso abraço para o pessoal que está nos acompanhando. Ô, Jansen, é sempre um prazer estar com você, cara. Dá vontade de conversar. O prazer é meu, cara. 3 horas e é maravilhoso. Você levanta de uma forma muito legal e que Deus nos abençoe e a gente sempre ter voz nesse sentido. Sou grato pela oportunidade de estar com você. E que as pessoas nos acompanhem todas as segundas, a gente tem estado por aqui, né? O Falando de Tudo está sendo um sucesso, tá? Nós estamos passando aí de 500, 600 visualizações rapidinho. A gente está crescendo, hoje é o nosso 3º encontro ainda, e já está dando esse movimento todo. Vou pedir às pessoas que estão nos acompanhando aí para compartilharem, divulgar, distribuir, para ajudar a gente a fazer a inscrição lá no nosso canal, o canal do Link TV. Eu vou botar no nosso vídeo também. Que aí vai ajudando a gente, daqui a pouco a gente está divulgando e mandando para todo mundo. Um beijo grande para todos. Deus abençoe. Lincoln, obrigadíssimo.